Bem-vindo ao Evangelho da Graça. Hoje gostaria de compartilhar com você o que se encontra no Evangelho de Marcos, o mais curto e considerado o primeiro dos evangelhos escritos. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Já estamos aí próximo ao início do ministério de Jesus, e uma figura importantíssima do início do ministério de Jesus é João Batista. E João Batista, de maneira bem resumida, Marcos diz o seguinte sobre ele, no versículo 2 em diante: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista, ele é predito nas Escrituras, há uma profecia a respeito dele, que o chama de voz que clama no deserto, e que ele teria uma função de preparar o caminho para o Senhor Jesus. E aí eu ficava pensando, né? Muitas vezes eu pensei, por que Jesus, o único e vivo caminho, necessitava de alguém que viesse antes, como pode ser dito aqui, e analisado à luz das Escrituras. Você pode ler depois no Evangelho de Lucas, você vai saber que João Batista e Jesus eram primos, e que a diferença entre eles era uma diferença mínima. Há um encontro entre Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus, e João Batista já era cheio do Espírito desde o ventre, e neste encontro a criança ela se movimenta, ela se mexe. Isabel ali percebe que é um contentamento no encontro entre essas duas crianças que estão sendo geradas. Era uma diferença de alguns meses apenas de idade. Porém, qual é a importância de João Batista na questão de preparar, como diz o texto aqui, preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas? A gente precisa entender que tudo que é revelado nas Escrituras tem um propósito. E todo propósito revelacional das Escrituras, ele aponta para Jesus, para o Evangelho, para a excelente notícia do amor de Deus e da sua graça. Portanto, é interessante e importante a gente pensar que João Batista, sendo filho de Zacarias, sumo sacerdote, seria também, seguindo as tradições, também viria a ser um sumo sacerdote. E eu já falei para vocês aqui em outros estudos que a cidade, o contexto hebreu, naquela época, Jerusalém, era uma cidade que girava em torno da religião. Portanto, ser religioso era ter uma vantagem interessante na cidade. Era ter poder, era o sinônimo de ter poder, era o sinônimo de ter uma vida confortável, era o sinônimo de aproveitar das regalias. E nós vemos aqui João Batista com vários aspectos que lembra Elias, né, na sua maneira de ser. No entanto, João Batista, ele rompe os laços com a religiosidade, e ele vai ser um sacerdote, sim, um representante de Deus diante do povo, sim, porém não no templo, mas no deserto, não vestindo a estola sacerdotal com pedras maravilhosas, mas vestindo pele de camelo, não comendo daquela comida que era roubada no altar. Assim os sacerdotes faziam. No momento do sacrifício, eles tinham direito a uma parte para o próprio sustento. No entanto, eles acabavam oferecendo para Deus o pior e roubavam ali as carnes melhores para que pudessem aí comercializá-las e também consumi-las.
João Batista ele rompe com tudo isso para ser aquele que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos estudos, mas até o momento é importante que você compreenda isso. Compreenda que João Batista é uma mensagem de Deus, dizendo claramente, é uma mensagem de Cristo, mostrando claramente que Cristo não tem vínculo algum com a maldade. Não pode haver nenhum vínculo entre Cristo, que é a luz, e as trevas que existem, que habitam as más intenções humanas, ligadas aí ao egoísmo, à corrupção e tudo mais. Portanto, Cristo ele não queria se associar a isso. E João Batista ele vem para ser exatamente o contrário. E é interessante também o teor da mensagem. Enquanto o templo fazia a seleção das pessoas que a religião julgava ser digna, só podiam entrar no templo algumas classes de pessoas. Eram, por exemplo, impedidos de entrar no templo os mestiços, as pessoas com defeito, as pessoas com deficiência, né? Eram impedidos de entrar no templo também pessoas que eram consideradas impuras. Portanto, o templo ele era um lugar, né, de pessoas perfeitas, de pessoas que se viam como perfeitas, ou que conseguiam assim se portar de maneira hipócrita, é claro. A mensagem de João Batista ela tem a ver com a essência do que seria toda a mensagem de Jesus. Era uma mensagem para o arrependido. Portanto, as multidões iam até ele. Prostitutas, publicanos, pecadores, todos iam até João Batista com o fim de serem batizados. João Batista tinha consciência disso, ao ponto de dizer: olha, eu batizo vocês com água. O meu batismo é só um símbolo do que está por vir. Eu batizo vocês com água porque a água sempre nas Escrituras se viu como um símbolo de purificação. Ele diz: eu vos batizo com água, mas é apenas o símbolo. Vem outro após mim, do qual não sou digno de desatar a sandália dos pés, ou seja, não sou digno de servi-lo como escravo. Vem outro após mim, que vos batizará com um batismo de purificação por completo. João Batista diz e chama esse batismo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz o seguinte, que a pá ele tem na mão, e ele vai separar aquilo que é inútil daquilo que é útil. O que é palha ele vai queimar em fogo inextinguível. Ou seja, o próprio João Batista admite que aquele que vem após ele é de fato o que fará tornar efetiva todas as coisas. O povo queria saber, porque a mensagem de João Batista era uma mensagem que trazia esperança. Já trazia esperança o só saber que esse Messias existia, e alguns perguntavam se João Batista era de fato o Cristo, e ele dizia: olha, não sou. O lema de João Batista era que Jesus crescesse cada dia, convém que ele cresça e que eu diminua. Como os pecadores afluíam para João Batista, o que aconteceu? Logo também os líderes religiosos foram lá ver como poderiam aproveitar dessa situação, e até mesmo alguns queriam se submeter ao batismo. E João Batista traz uma palavra para eles, com a qual eu gostaria de fechar o estudo de hoje. Ele diz para eles o seguinte: porque quem vos induziu, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? O que é que trouxe vocês aqui? Produzir, pois, bons frutos de arrependimento. O que João Batista estava dizendo para aqueles homens, para aqueles que iam até ele para serem batizados, os fariseus, os que não concordavam de jeito nenhum com a sua mensagem, mas estavam ali porque queriam continuar a dominação que exerciam sobre o povo. João Batista está dizendo que as aparências elas não servem para Deus, porque Deus só aceita aquilo que é de verdade, aquilo que é do coração. Por isso que João Batista diz para eles: produzir, pois, bons frutos de arrependimento, porque vocês estão sendo hipócritas, vocês estão querendo participar de um rito. E assim,
Eu quero dizer para você que nenhum rito é capaz de absolver você de pecado. A água é só um símbolo. O que muda a vida de um homem é de fato o que há no seu coração. É a contrição que há no seu coração. A contrição que há no coração do publicano o transforma. O publicano seria comparado hoje a alguém corrupto, um ser corrupto que leva vantagem em tudo. O que pode transformar esse ser corrupto em uma nova criatura é o arrependimento, é a contrição, é a tristeza com o seu erro. Assim como mudavam prostitutas, mudavam pessoas marginalizadas, pessoas que tinham que fazer a maldade por profissão, como diz o próprio texto bíblico nos evangelhos, que os soldados iam até João Batista do Império Romano, soldados iam até ele para serem batizados, porque também tinham uma profissão difícil, tinham que ser cruéis. O que transforma um homem em uma nova criatura não é o que acontece por fora, é o que acontece por dentro. É quando a graça atinge o coração, é quando o amor de Deus me constrange, é quando eu vejo esperança, uma luz no fim do túnel para mim que sou pecador. Essa esperança é Jesus, e João Batista apontava para ela, e nós precisamos sempre manter esse foco. Jesus é a graça de Deus manifesta. Jesus, ele é nós podemos dizer que ele é o ápice de toda a revelação de Deus. Ele é o propósito, ele é o alvo, ele é de fato aquele em que nós precisamos mirar sempre para podermos de fato viver e mergulhar cada dia mais na graça de Deus revelada nos evangelhos, revelada na vida, na mensagem, em todos os atos de Jesus. Que Deus te abençoe e te faça mudar sempre na graça de Deus.